Supremo nunca foi tão longe em matéria de cinismo, né? Você tem a devolução de parte do que foi roubado e agora esse dinheiro volta para os ladrões. Por quê? Porque um ministro, com o tal voto o monocrático, Dias Toffoli, por exemplo, no caso da JF, né? JF, ele decidiu que não precisava pagar aquilo, porque a mulher dele trabalha como advogada para esta empresa e porque ele precisa desmoralizar a Lava Jato, porque a Lava Jato se aproximava perigosamente, quando começou a estancar a sangria, perigosamente do judiciário, mais especificamente do Dias Toffoli e também do Congresso. Então, por causa da mulher, para se defender, ele devolve um dinheiro que deve ser, pelo acordo de leniência, deveria ser entregue a fundos de pensão. Ele está prejudicando, mas milhares de lesados, por causa dessas atenuantes aí que eu mencionei. Eu nunca vi, né, isso acontecer sem que pelo menos um ministro, porque o ministro nomeado pelo Bolsonaro, um dos dois mudinhos do Bolsonaro. O André Mendonça ou o Cássio André Nunes? Mendonça. Ele tinha que dizer com todas as letras o que estamos dizendo aqui. Olha aqui, ó, ministro. O senhor está fazendo isso, o senhor tem interesses aí familiares, tá? O senhor tem interesses políticos e tal. É hora de falar. Porque perder a vergonha. Perder a vergonha. Como eu comentei isso aqui ontem, acho. Vai o Gilmar Mendes e chorou quase, porque foi torturado. O dono da Odebrecht, meu Deus do céu, eles devolveram uma parte. O Emílio Odebrecht, ele não foi preso um único dia. Tá? Esse dinheiro ameaça voltar às mãos dos ladrões. Esse dinheiro é nosso. É nosso. E ninguém no Supremo a gente faz isso. A imprensa a gente deixa para lá. A imprensa... Eu tenho vergonha dos caras da minha geração, da imprensa de modo geral, e principalmente dos caras da minha geração que não comentam esse assunto, não falam nada. Ou se falam, são capazes aí de justificar. Vários deles acharam que era importante manter as empreiteiras abertas, porque isso aí garantia emprego. Pois bem, ninguém diz isso. Agora, não aparecer um ministro com coragem para dizer que a lei deve ser cumprida, mostra que o Supremo perdeu o respeito. Vai perdendo o respeito dos brasileiros porque deixou de respeitar-se. Essa é a origem do problema. A realização da ditadura do judiciário. E o cara ainda fala isso rindo. Imagina se um cara com essa cara de idiota, né, vai saber o que é verdade e o que é mentira nos 5.000 e tantos municípios brasileiros. Eles nunca viram uma eleição municipal. Uma eleição municipal, e está aí. Quem desinformar será caçado. Eles estão provando que a esquerda não mente, né? Todos os caçados até agora, todos os perseguidos são ligados, de alguma forma, foram contra o Lula. Ou apoiaram explicitamente o Bolsonaro, foram contra o Lula. Ninguém é punido se está do lado do consórcio. O que é? Desinformação é o quê? Qual é a linha que separa a verdade da mentira? Ele está dizendo coisas, o Alexandre de Moraes, ele diz, por exemplo, está aqui, que ele falou, faz abuso. Faz abuso é erro de português, isso aí precisa saber direitinho como é que esse verbo não combina com o abuso. Então, o sujeito que fala isso não sabe direito português, sabe quem diz a verdade, quem mente e quem merece ser eleito ou não. Olha só o poder que eles estão se concedendo. Isso acontecia na República Velha, quando você tinha a votação já fraudada e os deputados que sobreviviam à campanha
que era controlada pelo partido majoritário, o partido que já estava no governo do Estado. Esses deputados passavam eles entravam numa lista que era examinada por um grupo formado majoritariamente pelos vencedores. Aí tirava-se, não, esse deputado aqui não. Pá. Eles estão achando que nós estamos em 1920, 1925, 1917. Que isso? Que isso? Eles já estão falando. Vamos caçar o Moro. Vamos caçar, não sei o quê, a mulher do Moro. Já estão pensando em caçar prefeitos, vereadores, com base em quê? Quem deu a eles, a Justiça Eleitoral, esse direito? Não é um tribunal. Não é um tribunal em país nenhum do mundo. A Justiça Eleitoral ou algo parecido tem poderes desse tipo. Eles já estão ameaçando controlar, como fizeram com a campanha presidencial, a campanha para as eleições municipais. Vão quebrar a cara, porque, apesar de caríssima e muito grande, exageradamente grande, a estrutura da Justiça Eleitoral não chega a todos, não chega a 2% dos municípios. Quero ver como é que eles vão se virar com isso aí. Vão aparecer processos, eles vão examinar, como fazem até agora, pelo partido, pela sigla. Outro método eu não conheço. O partido, mais que isso, perdeu a verba, o fundo, perdeu a fortuna imensa que ele tem no fundo eleitoral e no fundo partidário. Era isso que estava em jogo. Interessante é o seguinte, quer dizer, realmente, além da selvageria com que eles disputam, já essa fala aí é um spoiler. Dos meus inimigos cuido eu, tem um traidor e tal, porque era amigo, né? O sucessor dele que foi atraído pelo partido que vem lá atrás da Arena. Vamos ver se eu não me engano. Está nesse União Brasil, né? O DEM, antigo DEM, que veio do PFL, né? Partido da Frente Liberal, formado pelos dissidentes do PDS, que era o filhote da Arena, que deixaram o partido do governo para ajudar a eleger o Tancredo Neves. Votaram no Tancredo Neves. Quer dizer, gente de um partido, de uma sigla, que contribuiu para que o Brasil voltasse à normalidade democrática. Tal. O PT não queria, o PT votou contra. Sim. Aliás, os que votaram no Tancredo Neves foram expulsos, 3 do colégio eleitoral. Mas esse partido fez isso, agora vê como não existe partido de verdade no Brasil. Precisa existir. É uma marca, uma marca de nascença da República Brasileira não ter partido de verdade. Pode ser qualquer coisa, cai na mão de um bivar. Cai na mão de um bivar. Ele está falando aí, ele está falando do que ele perdeu. Não tem política no meio, não tem candidato, não tem programa, não tem nada. Agora, o PFL já teve cara de partido, né? Parecia que seria um partido conservador, de direita. Foi o maior partido da Câmara. Assumidamente. O governo Fernando Henrique, o PFL, que tinha o vice como Marco Maciel, já foi o maior partido da Câmara e presidiu a Câmara. Tanto que está o ACMinho, né? O neto do ACM está nesse partido, sim, se não me engano. Sim. Pois bem, é mais uma sigla só, né? Lutando por dinheiro. Processado pela Glaze porque eu a identificava pelo codinome que ela ganhou da Odebrecht, merecidamente, né? Era amante. Aí eu passei a usar Coxa, que era o segundo codinome e tal, e ela me processando. Aí uma juíza me condenou em primeira instância, depois eu fui absolvido, me acusando de misógino, que eu fazia brincadeira, né? Amante brava, amante silenciosa, tal, e ela fazia ilações que eu não fiz. Misoginia, né? E o Lula, o que é isso que ele fala das mulheres? Aliás, ele fala o que quiser,
e usa a frase, já cunhou várias frases que, se fossem ditas, por exemplo, pelo Bolsonaro, o Supremo ia pensar em prisão perpétua, criar prisão perpétua para o Bolsonaro. Como, por exemplo, que é um clássico, ele de passagem por Pelotas, né, que o pessoal brinca com Pelotas como brinca com Campinas, aquela brincadeira antiga. E aí ele fala, né, antes de começar a entrevista, ele fala, e é gravado, que Pelotas é um polo exportador de veados. Ele falou. Aí não é... O sujeito não é homofóbico, não é nada, não. O Lula pode falar o que quiser. O que quiser. Ele falou isso e falou também de uma companheira, Silvio, vai lembrar o Silvio dessa, que ele falou que gostaria, com um negócio de entrar homens na casa, não, um grupo de homens. Então ele falou, mas a companheira tal gostaria disso. Então fez essa brincadeira, porque ela é viúva. Ele é assim. Aí você diz, bom, é um cara grosseiro, é um sujeito que não tem noção, né, de um mínimo de elegância, etc. Como é que vai ser presidente da República? O presidente da República não faz tanto tempo assim, ele era uma espécie de modelo a ser seguido, assim. A gente gostaria de dançar como o Juscelino, ser risonho, outro gostar da gargalhada do Getúlio. Agora, disso aí, o que é que vai ficar do Lula no Museu da República? O que é que ele vai deixar, essas frases? É isso. Sabe uma coisa triste? É ver que o Lula, eu vivo repetindo aqui, que o Lula, desde 2007, quando ele conheceu a mitológica vaia do Maracanã, ele só fala para a plateia abestrada. O triste é ver que fazem parte dessa plateia abestrada os jornalistas estatizados. Eles não perguntam nada. O Lula, repetimos, está convidado a vir aqui para conversar com a gente, será recebido civilizadamente, vai ouvir perguntas pertinentes e tal, só que vai ouvir todas. Tem que perguntar o seguinte, como é que é a regulamentação? Dá uma mudança, o que precisa ser evitado? Porque é o seguinte, o sujeito foi candidato a presidente, nós não podíamos dizer que ele era amigo de ditadores. Agora, ele faz o que fez com a Maria Corina, candidata, impedida de se candidatar à presidência da Venezuela, e disse que tudo é choradeira agora para ele. Fala alguma coisa, isso é choradeira de perdedor e tal. Ele não tem vergonha de ser protegido como foi esse cara. Eu queria perguntar isso a ele. O senhor, por exemplo, proibiria que falasse que o senhor é amigo de ditadores? Porque ele gosta, os modelos que ele segue são esses. Eu me lembro de tem um vídeo de uma reunião na África, da organização, a União Africana, uma coisa dessa, em que ele fala sobre o Gaddafi, está do lado assim, meu amigo, meu líder, meu irmão. E como não é amigo? Ele é mais que isso. Pois bem, o que eles querem agora? Ele fala o internauta, né? Não sou internauta. Também não sabe que não é internauta, confunde tudo. O Lula está querendo censurar, nessa campanha municipal também, quer silenciar a oposição, que vai quebrar a cara, coisa que o Supremo não para de fazer em favor dele. Porque diante do que o Lula diz agora sobre a Venezuela, o Supremo deveria cobrar um pedido de desculpas ou o próprio Supremo pedir desculpas à população. Que nós não podíamos dizer o que a gente diz agora. Aliás, a gente dizia, é amigo de ditador, sim. É amigo de ditador, fora o resto. É ladrão, é lavador de dinheiro, é tudo isso. Está provado, tem provas disso. Se achar que não, me processa por calúnia, injúria, difamação, qualquer coisa. Veja bem, o Partido Democrata existe nos Estados Unidos. Eu imagino que eles apoiem o Biden.
O presidente pertence ao partido, foi eleito por eles, etc. O Biden, ele ajuda a Ucrânia, o governo Biden. O Lula é a favor da Rússia, justificou a Rússia. Os que estavam lá, não. Os deputados brasileiros, não. Esses deputados, eles apoiam os Estados Unidos. O governo Lula apoia a China. Em qualquer tipo de discordância, ele toca, como já mostrou sua simpatia pela China, o presidente Lula, lá, com aquelas declarações que deu. Os Estados Unidos têm como um dos principais inimigos, por decisão desses inimigos, o Irã. E o Brasil recebe navios iranianos. Esses deputados, eles são americanos ou estão contra o país em que nasceram? Eu estou muito espantado com certas atitudes da chamada esquerda americana. Estão ficando parecidos com o que é de pior no mundo, que é a esquerda cucaracha, aqui do Brasil. A brasileira, sobretudo. Né? Eles estão apoiando tudo que está de errado. O Celso Amorim poderia perfeitamente ser indicado pela bancada do Partido Democrata, que concordou com esse deputado, como um chanceler americano. Vai ver, ele engana no inglês ali, por aí. Eu acho que um tipo de figura que me causa repugnância, né, muito aguda, é o cara que telefona para o patrão pedindo a demissão de quem falou dele. Gilmar Mendes faz isso. Toda vez que ele ouve alguém, algum jornalista, isso acontecia comigo. Ligava para o Tutinha. Na Jovem Pan, o Tutinha teve de bloquear Gilmar Mendes. Ele ligava. Precisa tirar esse cara. Queria tirar o Guzo da Veja. Ele é assim. Começa por aí. Não é um bom exemplo, vindo sobretudo do decano do Supremo. Ele é um decano. Ele fala em nome da Corte, com frequência. Vamos lá. Ele disse que tem um relatório internacional e não mostrou. É tão misterioso quanto os vídeos do bate-boca em Roma. Tá? Esse acervo está aumentando, envolvendo o Alexandre de Moraes e uns brasileiros que estavam viajando com ele. Ninguém viu. Sumiu. Cadê esse relatório? O que é? Que entidade fez? Né? Qual é o cacife que tem para isso? Eu tenho, por exemplo, posso providenciar um relatório municipal lá em Taquaritinga que diz que o Gilmar Mendes está mentindo. É mentira. Esse relatório não existe. Eu desafio a mostrar. Um relatório que fala bem, não se limita a dizer que o Supremo, qual é a grande conclusão? O Supremo segurou a extrema-direita. E também elogia o inquérito das fake news. Isso. Pois ele acabou de contribuir para engrossar mais um pouco o inquérito das fake news, contando mentira. Estou afirmando que é mentira. E é fácil me desmentir. Mostra o relatório, aí a gente vai ver se quem fez tem credibilidade. Porque isso que ele está dizendo é o seguinte, olha a simplificação malandra. Extrema-direita. Então você tem no Brasil, de novo, extrema-direita, o centrão e a esquerda. Não tem extrema-esquerda. E o centrão, quando convém, vira centro-esquerda, quando apoia o governo, porque passa a fazer parte do que eles chamam de campo democrático, é isso? Campo progressista, campo democrático. O que é esse campo democrático? O que é isso? É uma arena de futebol? É alguma coisa parecida com estádio? Não? Campo democrático. Vai do Boulos, passa pelo Suplicy e termina no Alckmin. É muito grande. Então, esses caras aí, os jornais, publicam que foi eleito em Portugal um cara de centro-direita. Cadê o centro-direita aqui no Brasil? Não existe. É extrema-direita, olha a simplificação. E os democratas.
E, em nome disso, o Supremo está se desmoralizando, querendo governar um Brasil como se fosse um poder moderador que não existe. Essa fala do Gilmar Mendes, ela só pode ser igualada em matéria de nonsense e de malandragem à falta de perguntas, à falta do contraditório dos jornalistas. Os jornalistas ouvem uma coisa dessas como se estivesse ouvindo aí o mistério da Santíssima Trindade e pronto. Isso aqui não é para discutir, é para acreditar. E eles acreditam no Gilmar Mendes, ou pelo menos simulam que acreditam.